Sanches na escuta, ligado no povo e firme na rota. Hoje falando de uma construção de experiências gastronômicas. Que honra, meu irmão, Renato Calistro. Imagina, meu honra é minha. Meu amigo de infância. Sem revelar muita idade, né? Não, mas nós estamos jovens. Você tá melhor que eu, já ia falar isso. Começar como um atleta amador, mas um grande atleta, um empresário, chefe de cozinha e, acima de tudo, um grande agregador de pessoas. Cara, tô honrado demais de você estar aqui, viu? Imagina, o prazer é meu, né? Vocês conhecem como Sanches da Federal, conheço como Luiz Fernando, lá dos primórdios da nossa vida, colégio e daí em diante. É um prazer muito grande estar aqui com você. Convite feito e aceito. Antes de você terminar a pergunta, aqui estamos. Bom demais, cara. Uma honra mesmo. E, cara, nós fomos amigos de escola, Externato São José, moleque, um dos meus melhores amigos de infância. Mas você teve uma trajetória que desplugou um pouquinho de Goiânia um tempo. Você teve uma projeção muito grande profissional em São Paulo. Comece contando como que foi essa passagem sua de Goiânia profissionalmente para São Paulo. Como você chegou até lá? Teve alguma coisa nesse inteirinho aí? Vou tentar resumir um pouquinho, assim. Quando eu tinha 16 anos, fui fazer intercâmbio fora do país. Fui para os Estados Unidos, passei 6 meses. Voltei para Goiânia na metade do segundo para o terceiro ano. E aí não tinha a mínima ideia do que fazer. Como eu tinha acabado de voltar do exterior, estava com essa questão de internacional, né? Um internacionalista em mente. Sem ter muita vocação naquele momento, fui fazer relações internacionais. E aí, naquele momento, Dona Rosinha, que é minha mãe, falou, ó, você vai para onde você quiser, você só não vai continuar morando em Goiânia. Então, na verdade, o primeiro pontapé foi dado por ela. E aí eu ainda com 17 para 18 anos, né? Hoje, um jovem com 17, 18 anos é uma outra realidade daquela que nós vivemos. Verdade. Né? Completamente diferente, há mais de 20 anos. Naquela época, enfim, ir daqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, era uma coisa, enfim, muito esporádica, né? E não quando tinha WhatsApp, acontecia, não tinha facilidade de comunicação. Não tinha essa facilidade de locomoção, né? Então, naquele momento, ainda com 17, 18, falei, bom, vou para Brasília, que é aqui próximo, então, se quiser, estou em Goiânia, questão de pouquíssimas horas. Fui para Brasília, fiz relações internacionais, depois acabei indo para São Paulo, por uma questão de família. E aí, quando eu saí de Brasília para São Paulo, falei, bom, daqui eu só vou para alguma cidade maior ou que me dê mais oportunidades, né? E de lá até o meu retorno em Goiânia, que aí é uma brincadeira da vida, né? Morei em alguns outros países e comecei a construir minha carreira na área da alimentação, na área da gastronomia, quando ainda em São Paulo decido desistir da Faculdade de Relações Internacionais e naquele momento, sem saber o que fazer, para onde ir, o que cursar, decidi sair do país mais uma vez e fui para a Espanha. E aí na Espanha eu tive as primeiras experiências como garçom. Então trabalhei alguns meses como garçom de um lugar chamado Buda Bar, que na época, isso lá em 2006, era um lugar famoso, enfim, né, com bastante demanda de clientes lá em Barcelona. Morei 6 meses. Voltei para o Brasil, voltei para São Paulo, onde eu já morava na época, cursei Relações Públicas. Terminei Relações Públicas na Casper Libero em São Paulo e falei, bom, naquele momento a veia gastronômica ou da hospitalidade já tinha voltado para a minha vida e tinha voltado não só por conta de Barcelona, mas porque aqui em Goiânia eu cresci acompanhando a Dona Rosinha, minha mãe, no restaurante industrial, que ela tinha restaurante por quilo, catering de festa. Então, querendo ou não, a gastronomia ou o receber, né, a recepção das pessoas, enfim, esteve sempre muito presente na minha vida. E aí, quando eu estou em São Paulo, ali terminando a faculdade de Relações Públicas, lá em 2008, era o ano ou a época em que os blogs estavam emergindo e estavam pipocando para todo lugar. Uma grande amiga minha, amiga nossa, inclusive, Andréia, morava em São Paulo também, e aí a gente trocava muita ideia, e ela começou o blog dela dentro da área de atuação e trabalho dela, e ela falou,
por que você não abre, por que você não cria um blog para contar suas experiências, né? Porque naquele momento a gente tinha um grupo grande de goianos que moravam em São Paulo e eu era o responsável por organizar, descobrir e depois organizar os encontros, né? Em bares, restaurantes, tinham acabado de abrir, enfim. E aí surgiu essa ideia de contar como se fosse um diário das minhas ou das nossas experiências em restaurantes e bares. Então fotografava, depois escrevi um texto, né? Me dediquei bastante. Dessa época em diante eu falei, bom, tá aqui, né? Agora eu já entendi o que eu vou fazer ou o que, enfim, me dá prazer em fazer. Terminei a faculdade em São Paulo e pensei de novo. Falei, bom, preciso sair fora do país de novo para aprender um pouco mais, né? Então essa foi a terceira vez. Descobri um mestrado na Itália, no interior da Itália. Eu acho que esse foi a virada de chave, talvez, da sua vida. Minha esposa é italiana, a gente está buscando agora a nacionalidade dos meninos, e você tem uma veia muito da massa, da cozinha italiana. Como que foi essa experiência mesmo na Itália? Eu sempre tive, eu continuo tendo, né? Acho que todos nós temos algumas certezas absolutas na nossa vida que você não consegue explicar, né? Eu tenho certeza de algo. Por quê? Cara, se você for procurar alguma explicação, você não vai encontrar, né? Talvez. Quando eu fui morar na Espanha, naquela época, eu fui sair do país para passar uma temporada. A minha dúvida era se eu ia para a Espanha ou para a Itália, né? E aí, naquele momento, lá em 2006, eu pensei o seguinte, bom, faz muito mais sentido aprender espanhol do que italiano, né? Então eu vou para a Espanha. Então, simplesmente por conta disso, fui para a Espanha. Quando eu estava terminando a faculdade e procurei um mestrado, né, na Europa que combinasse comunicação e gastronomia, comunicação minha área de formação, gastronomia minha área de interesse, eu entrei em todos os Googles, de Portugal, da França, da Alemanha, o inglês, o italiano, entrei em todos. Digitava, todos me davam a mesma universidade. E essa universidade estava na Itália. Eu falei, bom, nada acontece por acaso, né? Ou seja, se lá... Isso foi em 2011, perdão. Se lá em 2006 a dúvida era Espanha ou Itália, 2011 veio para não ter nenhuma dúvida. Então, fui para a Itália, fiz esse mestrado, né, ou um master, que seria considerado um master aqui, em cultura e gastronomia, no interior da Itália, no interior do norte da Itália. E no final do meu curso tinha ali um período para estagiar, para escrever a sua tese final. E eu estava muito conectado naquela época aos eventos de gastronomia, né? Entendia qual era a capacidade ou o poder de transformação que os eventos de gastronomia podem trazer. E fiz contato com um italiano que morava em Copenhague, na Dinamarca, que organizava um evento itinerante pela Europa, não só pela Europa, mas grande parte pela Europa. Ele me aceitou, né, ajudá-lo a construir o evento daquele ano, isso foi 2012. Então eu saí da Itália, fui para Copenhague, fui para a Dinamarca, morei 6 anos em Copenhague, trabalhando com um italiano, organizando um evento que naquele ano aconteceu no interior da Polônia. Então, de fato, aquela decisão, aquela escolha lá em 2010 para 2011, né, de fato foi um marco ali, né? Foi um momento transformador. De lá para cá, estou no meu 8º projeto de alimentação. O primeiro foi um restaurante italiano, né? Mas antes disso, quando eu voltei a morar em São Paulo, trabalhando numa agência de gastronomia com uma catalã. Falei, bom, peraí, eu morei em Barcelona, que é a principal cidade da Catalunha, no norte da Espanha. Voltei a morar no Brasil trabalhando com uma catalã. Bom, vivenciei isso em loco. Depois morei na Itália, voltei para São Paulo, depois que eu trabalhei com a Joana, que é uma grande amiga e fonte inspiradora. Veio a oportunidade e a possibilidade de montar o meu primeiro restaurante, que foi um restaurante italiano. Falei, bom, naquele momento foi de fato para sacramentar qual que é o nome desse restaurante? Lá em 2015, lá em 2015 eu montei com 2 sócios na época, o Rodolfo e Marcelo, nós montamos um restaurante chamado Nino Cucina lá em São Paulo. Então eu quero fazer uma intervenção, porque essas curiosidades da vida, nós somos amigos de moleque. Óbvio que cada um teve uma trajetória diferente, profissional, de vida.
E eu fui fazer uma visita com a minha então namorada, hoje esposa, em São Paulo. A gente queria comer em bons restaurantes, mas ela falou assim, ó, amanhã eu quero ir no Nino. E eu não conhecia, né? Ignorante, talvez. Eu pensei que era um restaurante bom em Goiânia, em São Paulo. E aí eu liguei no Nino. Falei, ó, quero fazer uma reserva. Ela, sim, senhor, para quando? Nós temos... Aí ela falou, tinha reserva para 3 meses depois. Aí eu pensei que ela tava brincando. E aí ela falou assim, não, senhor. Eu falei, não, eu queria para amanhã. Eu falei, não, senhor, não tem, aqui é só... Aí eu falei para minha esposa, eu falei, ó, não tem. Ela, não é possível. Enfim, aí eu coloquei a vergonha de lado e liguei pro meu amigo de infância, mas que tinha uns 5 anos que eu não conversava com o Renato. Falei, Renato, você vai ter que resolver um problema para mim, cara. Tô aqui com a minha esposa, pensei que era só chegar aí e não tem lugar. Aí te liguei, cara, você foi muito, muito cordial, como sempre. Aí você reservou uma sala que era tipo uma sala de festa, né? Isso. E eu tava com meu cunhado, acho que tava com 5 casais de amigos. E foi maravilhoso, porque de uma frustração, que a minha esposa é brava também, né? Ia ficar triste comigo que eu não ia conseguir um jantar no famoso Nino. E aí a gente conseguiu uma sala reservada que você colocou ali todo o aparato pra gente. Fico agradecido, fico feliz. E achei muito interessante o Nino, porque assim, São Paulo é um mercado muito rebuscado, chique. E você conseguiu fazer no Nino, por exemplo, uma comida muito típica, caseira, intimista e também com preço acessível. Porque eu era um menino novinho, em São Paulo eu tinha medo de todo restaurante, né? Mas no Nino eu falei, os pratos aqui são com preço que eu dou conta de pagar, são bons. Né? Então, obrigado pela experiência e conta um pouquinho desse empreendimento, porque eu acredito que o Nino também te gabaritou. Foi um dos restaurantes mais conhecidos à época e realmente aquele garoto de Goiânia que rodou o mundo todo, talvez... tenha fincado base, se solidificado, realmente chancelado ali tudo que você construiu naquele restaurante. Como é que foi essa experiência, Renato? Luiz, vou te responder de um primeiro jeito e eu acho que você vai entender o que eu vou te dizer aqui. Eu tenho certeza que nós viemos ao mundo para servir as pessoas, certo? Você faz isso já há muito tempo, eu também faço isso há muito tempo. Então aquele dia... foi um retrato do que eu acredito, né, ser o nosso principal papel no mundo, né, servir uns aos outros. O Nino, de fato, foi uma virada de chave, né, ou seja, lá em 2011 foi uma primeira, com uma escolha, uma decisão acadêmica ali, de ensino, né, de desejo, o desejo por aprender. Voltei para São Paulo em 2012, comecei a trabalhar com a Joana, como eu falei. Me desliguei da agência dela em 2014, tinha alguns outros projetos, até que surgiu a oportunidade de montar o que viria a ser o Nino. Então, éramos em 3 sócios, né, e a ideia inicial era montar um restaurante italiano que se fosse possível, te teletransportar, que te tirasse da cidade de São Paulo e te colocasse na porta de uma casa na Itália. Né? Então, essa era a nossa ambientação e eu acredito que a gente foi muito feliz, porque quando quando qualquer pessoa chegava ali na porta do Nino, você olhava e falava, putz, que legal isso aqui, né? É muito interessante. E aí no final dos primeiros 6 meses nós tivemos uma conversa interna nossa para tentar entender o que tinha acontecido, porque esse projeto criado lá em 2015... ele, de certa maneira, revolucionou o mercado de São Paulo. Ou seja, foi um restaurante que perdura até hoje. Eu saí da sociedade do Nino em 2017, então mais de 1 ano e meio depois, quase 2 anos. Esse ano o Nino completa 10 anos, né, da sua abertura, e aí eu, para celebrar os meus 10 anos, né, ou os 10 anos do meu primeiro restaurante italiano, eu vou montar um novo restaurante italiano já aqui em Goiânia. Mas naquela época, o Nino, num mercado super competitivo, como você falou, que é São Paulo, né? Ou seja, São Paulo reúne as pessoas do Brasil inteiro, né? E no Nino a gente vivenciava isso no dia a dia, porque, enfim, recebíamos clientes do Brasil todo. Perfeito. Renato, você tem 2 características marcantes. Você é um grande comunicador, um cara bonito, que fala bem,
eu frequento seus restaurantes sempre e eu percebo isso. Você é amigo particular, mas eu visualizo como que você trata os seus clientes, seus amigos ali. E óbvio também, é chefe de cozinha, entende da gastronomia de execução. Você acha que você é o melhor comunicador ou como hospitalidade do seu empreendimento, ou você é o melhor chefe de cozinha? Quais características você destacaria assim na sua... Sem dúvida nenhuma, o que a gente chamaria de um host, né? Ou seja, um anfitrião. Legal. Pronto. Como eu falei da hospitalidade, viemos ao mundo para servir as pessoas, porque um dia você é hóspede, no outro dia você é hospedeiro, né? Num dia você serve, no outro dia você é servido. E essa é a brincadeira da vida, esse é o jogo da vida, né? Mas sem dúvida nenhuma, ser um anfitrião, né? Você recebe muito bem. Eu já tive batizados meus filhos lá, já tive eventos fechados no seu restaurante. E me conta um pouquinho desse primeiro empreendimento da Casa Baru. O que você idealizou? Porque além de ter comidas muito boas, que é o principal, mas o indireto conta muito. Primeiro, a hospitalidade, você se sentir em casa, intimista, mas o ambiente é maravilhoso, o espaço aberto, tem noite de jazz. Como que você pensou que esse empreendimento pegaria em Goiânia? Porque eu não sei se é um padrão goiano, entende? Do sertanejo, enfim. Mas casou muito bem. Tem café da manhã, tem um almoço executivo maravilhoso, tem noites ali com pizzada, com jazz. É muito sua cara, mas pegou demais. Você fez um estudo prévio? O que você pensou nisso? Casa Baru é um projeto improvável, né? Ele nasceu... A ideia original do que viria a ser a Casa Baru, do que é a Casa Baru, surgiu no primeiro ano da pandemia, 2020. E eu, nessa época, morava ainda em São Paulo. Minha mãe morava aqui, minha avó morava com a gente. Minha irmã não saiu de Goiânia, então também morava em Goiânia. Minha avó faleceu no princípio da pandemia, não por conta da pandemia, mas logo no começo da pandemia. E naquele momento, Dona Rosinha dividiu comigo uma ideia que ela tinha, que era montar uma loja de massa e molhos artesanais, né? Lembrando que eu entrei no mundo da gastronomia por conta dela, né? Ou vivenciando com ela quando era criança. Naquele momento eu pensei, mãe, vamos fazer eu vou te ajudar, né? Vou te ajudar, vou dar uma consultoria, porque eu estava em São Paulo, não tinha nenhum desejo de voltar para Goiânia naquele momento. Tinha tocava alguns restaurantes em São Paulo, falei, bom, naquele momento ninguém sabia de nada, né? Então a pandemia vai durar o quê? 1 semana, 2 semanas, vai passar logo. Então não tinha nenhum interesse e nenhum desejo em voltar para Goiânia. Mas acabei vindo para cá no auge da pandemia para passar 1 semana com ela, fiquei 2 meses e a gente começou a falar sobre o negócio. Então, o projeto inicial da Casa Baru era para ser uma loja de massa e molhos artesanais. Então, imagina uma portinha que você abre, você produz massa, molho, vende e tudo mais. E aí a gente começou a procurar imóvel, e aí começou o famoso, mas e se é assim, por que não assado? Bom, se é uma loja de massa e molhos artesanais, nós temos também uma veia árabe muito forte, né? E a gente cozinha em casa, sempre cozinhou muito em casa, enfim, né? Bom, então vamos fazer uns antepastos que a gente faz, omos, baba ganoush, coalhada e por aí vai. Vamos vender isso também, né? Putz, mas a gente tem equipamentos de um restaurante que nós fechamos em São Paulo, equipamentos de padaria. Vamos trazer os equipamentos de padaria, vamos fazer pão, né? Então, já que nós vamos ter uma loja de massas e molhos e os antepastos, vamos trazer os equipamentos de padaria, vamos fazer pão também para vender. Bom, mas então se nós vamos fazer pão para vender, vamos colocar umas mesinhas e vamos servir um café, né? E aí isso seguiu até um ponto que eu recebi a chancela de ter uma loja de vinhos de uma importadora, da Mistral, uma importadora grande no Brasil, dentro desse projeto. Aí o projeto foi ganhando corpo até que chegou um momento que a lojinha de massas e molhos artesanais nunca existiu, né? Nós nunca produzimos massa, molhos nós produzimos para uso na casa, então o projeto inicial nunca aconteceu e a Casa Baru foi tomando um outro corpo, uma outra proporção. E aí a Casa Baru nasceu com esse espírito, né? Uma casa residencial, como eu falei, adaptada para o negócio, já tinha uma área verde muito interessante, a gente contribuiu para isso. Enfim, eu acredito que nós fizemos melhorias na casa, mas nós não mudamos nem a configuração e nem a aura da casa. Então, o cliente que entra na Casa Baru hoje, eu acredito que ele se sente acolhido, porque é uma casa,
né? Tem todos os ares de casa, tem tudo que é original da própria casa. Além do nome, né? Casa Baru. Baru, obviamente, uma homenagem à castanha de Baru, característica do Cerrado. E a gente está na Casa Baru, é um projeto familiar, a gente recebe como se a gente estivesse recebendo em casa, os amigos, familiares, amigos de amigos, ou clientes que acabaram se tornando amigos. Então, esse aspecto de acolhimento, né, ele conta muito. Foi muito o feeling da Dona Rosinha. Então, o lugar, sem dúvida nenhuma. E você fala muito dela, né? Tia Rosângela, Dona Rosinha, que eu conheci de pequeno. Ali é uma empresa muito profissional, mas é familiar. Sim. Tem a sua mãe, sua irmã, você, cada um na sua função definida. Mas qual que é a importância, de verdade, da sua mãe naquele empreendimento, na sua vida, nas suas decisões profissionais? Eu sei que vocês são muito próximos, ela sempre está presente, você sempre faz deferência a ela. Qual que é a importância dela nesse negócio? Bom, eu, assim como você, né, porque nós nos conhecemos há muitos e muitos anos, tenho que a família é a base de tudo, né? Então, lá em casa somos 3 pessoas, Rosa, eu e Natália. E ela, ao mesmo tempo, é um misto de um guru, né? Uma inspiração, né? Obviamente, exerce o papel de mãe, né? Mãe de família árabe, então, ou seja, que tenta trazer os filhos muito próximos, né? Tem toda essa questão das famílias árabes. Mas nós temos nossos momentos também de contestação, né? De entendimento, ou seja, eu puxei muitas características dela. Assim. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma fonte de inspiração e naquele momento que você olha e fala, bom, preciso de um caminho aqui, né? Preciso de conversar sobre algum tema, né? Seja ele profissional ou não, mas, enfim, falando do mundo profissional, a experiência conta muito, né? Então nós, por mais que sejamos jovens, né? Adultos, mas ainda jovens, a experiência conta muito. Então a Dona Rosa tem um papel central e se não fosse ela, a Casa Baru não existia. Se não fosse a Casa Baru, eu não teria voltado para Goiânia e talvez não estaríamos sentados aqui nessa mesa. Então eu que lá, quando fui para São Paulo, falei, bom, agora eu só vou para uma cidade maior ou que me ofereça mais oportunidades. Voltei para o ninho, né? Então voltei para Goiânia. Só fazer uma retificação. Quando a gente foi pro Nino, a gente já era casado, né, amor? Por isso eu tava brigando aí fora. 2015, você já tava casado. Mas quebrando um pouquinho o protocolo, você é um cara muito família também. E aí eu brinco, né? Que é um dos meus amigos mais bonitões aí, atleta, grande empresário. Como é que tá o coração, Renato? Tá namorando, não tá? Tá pensando em filho? Você já me confidenciou que tem vontade, desejo, como é que tá esse coração? Que quando eu tô lá no restaurante, eu vejo todo mundo, até a mesa de muitas meninas, falam assim, Renato, elas querem que você vá lá atender. Aí você é sempre tímido, conversa bastante, um grande comunicador, mas nessas pautas não tem nada a ver não. Mas de verdade, como é que tá o coração? Tá tranquilo? É prioridade, não é? O coração tá tranquilo, solteiro, com vontade de ter filho, sempre tive, né? Então, eu que perdi meu pai muito cedo, com menos de 4 anos. Então, depois de muito tempo já também, enfim, de entendimentos da saúde mental, né? Ou uma busca pela questão da saúde mental, entendi que o fato de não ter crescido e convivido com uma figura paterna desenvolveu em mim um desejo de vivenciar aquilo que eu não tive, né? E aí, enfim, por várias escolhas da vida, eu segui por outros caminhos, como você mesmo falou, né? Enfim, morando em vários lugares, enfim, buscando muito a questão de conhecimento e profissional. Acabei não tendo ainda, né? Mas logo vai acontecer. Bom demais. Logo vai acontecer. Você merece, mas certeza que vai chegar. Sou tio preferido de muitos filhos de amigos, viu? Então, isso é... Você já falou também, pode convidar para a festa de criança que você vai, gosta de... Pode convidar para a festa de criança que eu vou também. É o meu parceiro aqui, Renato. Cara, então nós estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo e eu tive a grata satisfação de ir numa abertura informal, óbvio, do seu novo empreendimento, que eu já tenho certeza que vai ser sucesso, mas conta um pouquinho que você espera do Lambreta,
que você tá com expectativa e que eu já tô doidinho para ir lá com a minha esposa, comer uma massinha, tomar um vinho. Lambreta Cucina Italiana, né? Então, Lambreta Cozinha Italiana é um projeto, como eu comentei mais cedo, para também celebrar os meus 10 anos, né, do meu primeiro restaurante, que foi um restaurante italiano. Lambreta é inspirado na culinária, na gastronomia, na tradição clássica italiana, como deveria ser, posicionado Goiânia, Goiás, Centro-Oeste, Brasil, né, e o que isso traz como consequência, né? Então vai ter uma mescla, uma bossa do entendimento da cozinha italiana, que é uma cozinha simples, né, ou seja, uma cozinha de campo, com a utilização de ingredientes, produtores, técnicas, enfim, uma brincadeira com o local onde nós estamos, né? Abre daqui a pouquinho, metade de setembro, um pouquinho além assim, até o dia 20 de setembro deve estar aberto. Ali na região do Marista, um projeto em sociedade, que nós estamos, enfim, muito alegres, confiantes. Já deixo aqui meu abraço pro Ed, um chefe de cozinha renomado, maravilhoso. O Cris, que também é um grande amigo que está nesse projeto aí, que vocês três tenham muito sucesso. Obrigado. Então, a gente tem uma expectativa muito grande, né? Tem uma esperança de que a gente vai conseguir desenvolver um projeto muito interessante, além do que eu falei, calcado e baseado na hospitalidade. A hospitalidade nada mais é do que cuidar, né? A hospitalidade é cuidado, a hospitalidade é acolhimento, enfim, mas a hospitalidade lá na base é cuidado. Então, se você vai até um restaurante, o que você espera é ter um momento muito bom, né? A ambientação é importante, a comida, sem dúvida nenhuma, é importante. Custo-benefício vai ser um tema muito focado no Lambreta, tá? Trazendo um pouco da experiência do Nino, né? Da conceitualização do Nino. E o que envelopa tudo isso que eu falei é o senso de hospitalidade, né? Então, isso aí você é craque. Busca diária. Calixto, cara, muito obrigado pelo bate-papo. De novo, um prazer estar aqui, né? Poder vivenciar a construção da sua vida, não só a carreira profissional, né? Mas familiar, enfim, dos filhos, e alguém que decidiu por escolha, por vocação, servir as pessoas dentro da sua veia, dentro das suas possibilidades, né? Dentro daquilo que você acredita, assim como eu também, enfim. Todos nós viemos ao mundo para servir as pessoas. Você é o cara, fico mais feliz de ter escolhido, de ter te convidado, que engrandece demais. Obrigado pela atenção, imagina. Foi uma honra e conte comigo nos seus projetos. Você é um cara que engrandece a nossa turma, é um cara agregador, empreendedor, visionário, enfim. Manda um beijo na sua família toda. Valeu? Obrigado. Tamo junto. Sérgio na escuta, ligado no povo, firme na rota, todo sábado e domingo às 17h30. Hoje, com o Renato Calixto, meu grande irmão.